Nós estamos de volta. Agora nós vamos começar a responder as participações, senão não vamos dar conta no final. Ana Luísa Perdigão, até que enfim lembramos de você. Bom dia. Bom dia, padre. Vamos ver então as participações aí. Nós temos a participação de Marlise de Carvalho pelo Facebook e ela quer saber em quais países os católicos são minoria. Bom, pelo que a gente sabe, toda a parte onde os muçulmanos são maioria, né? No Oriente, alguns países da África, Ásia, obviamente, China, Japão. Ela fala católicos, né? Isso. Nós temos também no norte o norte da Europa, os católicos são minoria, talvez até insignificante. Porém, como são os únicos que realmente praticam, fica sendo a religião cristã que representa o cristianismo, né? Então é mais ou menos isso. Então, na Europa, de maneira geral, são maioria, na América Latina, nos Estados Unidos, numericamente, cerca de 25% a 30%, porém não é minoria mais, já não são minoria. Né? O Márcio Fontes, por e-mail, ele diz que a um homossexual nós temos de dizer, não garanto que se salve ou não, mas que a prática do homossexualismo é grave. Jesus é misericordioso e justo e sabe a culpa de cada um de nós. Mas a prática não é só isso que é grave, não. Tem práticas gravíssimas, quem rouba dos outros. Aliás, o catecismo fala disso, dos pecados que antigamente, não sei se continua, que clamam ao céu vingança, oprimir o órfão, a viúva, não pagar o salário devido, está no catecismo. Então talvez seja bom ler tudo, né? E não só uma parte. Porque tem gente, quando vai confessar, só confessa pecado de sexto e nono mandamento. Não é só isso que é pecado, não. Existem coisas muito mais sérias que afetam a todos nós, porque todos nós somos pecadores. Não vamos falar que a prática homossexual é pecado, porque há outras práticas também que são. E se você não pratica o homossexualismo, não quer dizer que você não seja pecador, porque tem gente que estupra criança, tem homem que massacra as mulheres também. Isso tudo é prática gravíssima. Então não vamos começar a simplesmente localizar para a gente ficar numa boa e dizer, eu não sou isso. É também. Eu, você, nós todos somos pecadores. E quem fala isso é o próprio Jesus. Sim. Valdete de Azevedo, do bairro Concórdia, manda um abraço para o Washington, da loja A Católica, pelo seu aniversário. Maria Helena Marante, do Alto dos Pinheiros, está gostando muito do programa sobre minorias e também da participação do Padre Vitório. Rodrigo Gomes, pelo Facebook, diz que a cidade de Cachoeiro do Campo está em festa no segundo dia da novena de Nossa Senhora de Nazaré e quer participar do sorteio. Tá certo. Daniela Xavier, pelo Facebook, pede a bênção do padre e parabeniza pelo programa. Manda também um abraço para a doutora Soraya, que participou do programa semana passada e diz que está gostando muito do programa de hoje. Emílio, de Nova Contagem, quer saber se é verdade que o Papa João Paulo II não foi enterrado. E se sim, por quê? O mundo inteiro viu o enterro do Papa e o mundo inteiro, inclusive eu, já estive no túmulo dele. Todo o resto é bobagem, como tem muita coisa hoje de bobagem. Mas eu aproveito também dentro do Guilhermo Veas, é um chileno, ele fala a respeito do casamento homossexual. Nós não tratamos desse assunto em nenhum momento. Ou seja, tanto o Estado tem que respeitar a igreja tem um conceito de matrimônio que não coaduna de chamar dois homossexuais que vivem juntos, até mesmo amparados por alguma lei de estabilidade desta união, isso não pode ser chamado de casamento cristão, de matrimônio cristão. Então o Estado tem que nos respeitar, como nós também respeitamos o Estado quando ele faz leis, de alguma forma ordenando esse tipo de relação. Então esta é a nossa posição. Agora vamos ver mais um VT do professor, em que ele vai dizer a respeito de como proteger as minorias sem excluir as maiorias. Vamos ver. A lei tem que ser um reflexo da própria sociedade, sobretudo no que diz respeito à carência dessa sociedade ou a temas que precisam ser protegidos.
E, obviamente, algumas leis atendem a determinados públicos, mas da mesma forma que atende a determinado público para proteção, em algumas medidas, em alguma medida, pode-se dar também uma proteção corporativa, uma proteção negativa, digamos assim, garantir prerrogativas que seriam incoerentes com essa sistemática. Então, o que se coloca, de fato, é se há uma controvérsia, se há uma contradição entre uma lei que vem para proteger e se isso implica em um prejuízo para algum outro segmento social. É claro, o legislador tem que ter a sensibilidade de fazer uma leitura da realidade, do tempo social, como implementar uma legislação que garanta e que proteja, ao mesmo tempo sem retirar direitos, sem constranger, mas fazendo o que nós esperamos do direito e da lei, que é a justiça. A democracia é caracterizada pela diversidade. E isso é importante, não é uma igualdade homogênea que se busca. Busca uma diversidade, você reivindicar seus direitos e, ao mesmo tempo, fazendo a politização de questões que possam ser, em alguma medida, contraditórias, mas pelo menos, a forma, o espaço democrático tem que ser garantido. Agora, Padre Vitório, eu acho que esse é um problema complexo, né? Eu acho que na democracia o choque de interesses deve ser resolvido da melhor maneira possível. Não significa que exista uma maneira que seja perfeita. Então, Padre Cândido, veja, não é o seguinte, eu estou trabalhando aqui com a ideia de Estado, de nação ou sociedade. Então, o Estado é uma estrutura para garantir, vamos dizer, a convivência social, para que os vários segmentos se interajam de uma forma respeitosa, que todo mundo possa viver feliz na sua variedade. As religiões, as igrejas, são parte da nação, da sociedade. Agora, então, o que acontece? O Estado, vamos dizer, o poder do Estado é exercido por partidos, o próprio nome diz partido, que vai defender interesses de grupos da sociedade. Então, quer dizer, o pessoal que está lá no Congresso, ou então o governador, o presidente e tudo mais, são pessoas eleitas por um partido. No regime democrático, eles são apresentados por um partido. E eleitos por todos. Agora, ok. Agora, acontece o seguinte, que quando a pessoa assume o poder do Estado, embora seja de um partido, ela não pode legislar e pensar o Estado a partir do grupo que ele representa. Porque naquele momento... Como é que eles chamam de cartelização, parece. Isso. Quer dizer, então não pode. Quer dizer, então, por exemplo, o pessoal que está lá e foi eleito pela bancada ruralista. Então, não pode pensar que o país tem que ser organizado a partir do latifúndio. Quer dizer, uma vez que ele está lá, ele pode defender os interesses daquele grupo, mas ele tem que escutar os outros partidos. Assim, por isso o perigo do totalitarismo, O que é o totalitarismo? É um partido que toma o poder e tudo... Quer dizer, não tem diálogo. Não tem diálogo. Então, mesmo que o poder seja exercido, o poder do Estado seja exercido por pessoas que representam facções, porções da sociedade, uma vez que ele está lá, ele tem que pensar leis no diálogo com os outros para que as leis que eles estão defendendo não venham a prejudicar os demais. Agora, o problema das sociedades nossas, aqui da América Latina, é que, historicamente, quer dizer, o Estado ele foi um Estado que privilegia grupos. Esteve a serviço de alguns grupos. Exatamente. Então, quer dizer, aqueles grupos que não são os grupos dos privilegiados, então são aqueles grupos que, mesmo sendo maioria, de qualquer tipo, numérica, etc., não vão contar. Isso está errado. E aqui, então, que volta de novo a questão da fé. Um cristão que pensa uma ética na sociedade, porque depois, então, a fé ela é
ela se expressa em forma de ética, então ela não pode aceitar isso. Então, a gente tem que ser crítico. Então, a gente não pode aceitar que, por exemplo, o pessoal da bancada ruralista, não é, se imponha e queira fazer lei que protejam os interesses do agrobusiness em detrimento do pequeno produtor. Mas também a gente não pode aceitar, por exemplo, certas bancadas religiosas que querem, uma vez que assumiram o poder que lhe dá o Estado, fazer uma política que vai beneficiar as coisas de sua igreja, da igreja A, da igreja B, da igreja C, inclusive da igreja católica. Entende? Quer dizer, então, mesmo que, vamos dizer, essa porção religiosa da nação ou da sociedade elejam representantes para o parlamento, uma vez que esse representante, essa pessoa que foi colocada lá pelo voto da religião, não pode pensar a partir da religião, que é o problema que tem, por exemplo, com esse Marcos Feliciano. Entende por quê? Porque ele não se dá conta disso. E então, ele quando pensa lá, ele quer impor a ideologia da igreja dele para a nação. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Está errado. Muito bem, nós chegamos ao final do 5º bloco e vamos concluir. No próximo bloco eu queria tocar num assunto para a gente, né, falar mais de perto do nosso programa Questões de Fé, a respeito de uma questão de minoria no sentido da mídia, ou seja, representativamente simbólica e ideológica. Eu vou citar um fato e vamos comentar brevemente sobre ele no próximo bloco.